concordarem. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só mudar aqui. Esse negócio de fazer as coisas pelo campo, às vezes eu me atrapalho tudo. Vocês estão conseguindo ver aí minha tela? Então, a aula de hoje, deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente vai ter a identificação dos indicadores do CNIS, né? A gente vai identificar as pendências e alguns indicadores que vocês vão ver que eles se dividem em duas situações. São indicadores meramente informativos e tem uns que exigem erro, que são os indicadores de erro que a gente vai verificar. E a gente vai ver também o CNIS como uma boa fonte para um bom planejamento previdenciário. E ainda no final, eu vou dar algumas dicas para vocês de como cobrar sobre esses serviços na esfera previdenciária que a gente passou aqui ao longo desse curso, tá bom? Então, primeiro vamos falar um pouquinho aqui do que são esses indicadores, né? Os indicadores e a forma de tratar essas marcas de erro. Primeiramente, como eu falei, os indicadores, eles existem de duas formas. São indicadores ali meramente informativos, que estão ali para informar o segurado alguma situação pontual referente àquela contribuição ou referente àquele vínculo. E os indicadores que apontam algum tipo de erro, né? Que são aqueles que têm alguma necessidade ali de fazer alguma ação corretiva para aquela contribuição ser validada e contar tanto para tempo de contribuição como carência para o segurado. Aqui eu vou passar um pouquinho sobre os indicadores que a gente vai ver ao longo dessa aula. Eu coloquei, são muitos indicadores, gente, eu coloquei aqui os indicadores que aparecem com mais recorrência e que a gente vai encontrar com mais facilidade ou com mais habitualidade dentro da análise de um CNIS. Esse PREM-EXT, que é a remuneração da competência extemporânea, que são aqueles pagamentos fora do prazo. A XV, que é o acerto de vínculo extemporâneo indeferido, tá? A XVT, acerto de vínculo extemporâneo validado totalmente. A VRC-DEF, acerto de vínculo extemporâneo deferido. IAN, que aí vai ter o IAN de 15, 20, 25, IAN de exposição agente, indicador de exposição agente nocivo. IGFIP-INF, indicador de GFIP meramente informativa. E Lei 123, que é a contribuição da competência, foi recolhida com Código de Lei Complementar 123 de 2006, que é o Plano Simplificado da Previdência Social. E MEI, contribuição da competência, foi recolhida com Código MEI, de microempreendedor individual. E REC-CI Rural, recolhimento com Código de contribuinte individual rural sem homologação. E REC-FBR, recolhimento facultativo de baixa renda. E REC-INDIPEND, recolhimento com indicador ou pendência. E REC-LC 123, recolhimento para fins da Lei Complementar 123. E REC-LC 123 SUP, recolhimento complementação LC, Lei Complementar 123, superior ao salário mínimo. E REC, Lei Complementar, acho que eu dupliquei aqui, gente. PADM entre inconsistência temporal, admissão anterior ao início da atividade do empregador. PEMP-CAD, falta de informação no cadastrais de CNPJ ou SEI. PEMP-PEXT, pendência de vínculo extemporâneo não tratado, falta de informações cadastrais. PREC-CSE, recolhimento de GPS de segurado especial pendente de comprovação. PREC-FBR, recolhimento facultativo baixa renda não validado ou homologado. REC menor
MIN, recolhimento realizado inferior ao valor mínimo, IREM-ACD, recolhimento possui parcela de acordo com convenção de dissídio coletivo, IREM-TRAB, é quase um trava-línguas, né? Remuneração possui parcela de reclamatória trabalhista e IDT, índice de demanda trabalhista. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre cada um deles. O PREEM-EXT, ele é a remuneração da competência extemporânea. O que isso quer dizer? Extemporânea quando é feito fora do prazo. Então, esse indicador, ele indica uma pendência e se refere a um contribuinte individual, prestador de serviço, que pagou ali a sua contribuição fora do prazo estipulado em lei, né? Nesse caso, você vai precisar demonstrar que houve a prestação de serviço para aquele vínculo, né? E ele será considerado para o INSS. Vou dizer aqui para vocês que muitas das vezes o contribuinte ele se vale de uma situação de recolher prestações de contribuição em atraso através de contribuinte individual, do Código de Contribuinte Individual Prestador de Serviço. Então, quando isso ocorre, você tem que comprovar ao INSS que você de fato prestou aquele serviço, para aquela remuneração, para aquela contribuição ser computada ali como tempo de contribuição, tá? Ela não vai contar como carência, mas ela precisa contar como tempo de contribuição, senão você vai ter pago aquela remuneração à toa, tá? Então, geralmente, como você se comprova esse tipo de situação? Comprovação de inscrição em conselho de classe, se você tem uma profissão ali que tem um conselho de classe que regula aquela profissão, você precisa comprovar sua inscrição nesse conselho de classe profissional. Se você tem recibo de pagamento do imposto sobre serviço, ISS, se você exerce uma profissão que tem o recolhimento de ISS, você também pode usar como meio de prova. O imposto de renda, documentos que comprovem titularidade de firma individual, contrato social de empresa, no caso de sócio, e comprovante de pagamento do serviço prestado. Se você tem um recibo ali, digamos, de RPA, também é um meio de prova para você conseguir regularizar essa questão da remuneração de competência extemporânea. Tá bom? A ex-TV, acerto de vínculo extemporâneo indeferido. Este indicador, ele informa que o segurado, ele tentou corrigir essa pendência e o INSS não aceitou. A documentação que foi apresentada não foi suficiente para sanar e para ser deferido aquele vínculo como legal, homologado, né? Então, primeira coisa que você precisa saber, quando você se depara com um tipo de indicador dessa natureza, você precisa consultar o processo administrativo anterior, no qual teve um indeferimento. Aí você vai olhar os documentos que foram anexados dentro desse processo administrativo. Se você, porventura, tiver um documento diferente daquele já apresentado e que foi indeferido, você pode fazer uma nova solicitação juntando esse novo documento, tá? E buscar o deferimento e o reconhecimento desse vínculo, tá? E dessa contribuição. Se não, se você tem o mesmo documento, não adianta solicitar, porque vai ser indeferido novamente, ele nem vai ser aceito. Aqui é o XBIT e o XDEF, e o AVREC, AVRC-DEF, que eles têm quase a mesma finalidade, a mesma indicação, só que tem uma peculiaridade diferente. O AXVT, ele tem acerto de vínculo extemporâneo validado totalmente, ou seja, você tinha um indicador de vínculo extemporâneo, você entrou com requerimento para atualização dele e ele foi validado. Ele era extemporâneo, agora ele não é mais. Então, ele foi totalmente aceito e homologado pelo INSS. Tá? Agora, o AVRC-DEF, o acerto de vínculo extemporâneo deferido, o que quer dizer? Você teve ele era extemporâneo, ele foi corrigido, mas
a extemporaneidade dele não foi totalmente retirada. Ou ele só está contando ali para tempo de contribuição, ou não naquele vínculo específico você teve vínculos que foram comprovados, que foram validados, que eram extemporâneos, mas foram validados, e outro não. Por exemplo, se você juntou recibos de contribuinte individual, você tinha uma competência de 6 meses ali de recolhimento daquela empresa como contribuinte individual. Todos estavam com indicação de extemporaneidade. Quando você entrou com o processo, você só juntou recibo de pagamento de 4 vínculos daqueles 6. Então, 4 foram deferidos e 2 continuaram com aquela pendência, tá? Aqui é o IAN, é a exposição a agentes nocivos. Esse indicador, ele informa que o segurado, naquele vínculo empregatício específico, ele estava exposto a agentes insalubres, né? Agentes nocivos à saúde dele, né? E ele pode se aposentar naquela variação de 15, 20 a 25 anos de contribuição, dependendo do nível de exposição que ele tem, que é atestado pela empresa, né? Então, a sigla pode ser essa variável aqui de 25, 20 e 15, que são os grupos de agente nocivo, ela tem 3 variações, e essa indicação, ela vai no momento em que o empregador, ele transmite lá a GFIP dele. Todo profissional que recebe adicional de insalubridade, ele tem que ir com essa informação na GFIP, né? Mas isso não é uma prova plena de que ele tinha exposição ao agente nocivo. O que ele precisa? O empregador precisa emitir o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional, que lá vai estar indicando qual que era a exposição que aquele funcionário tinha dentro daquela atividade. Porque pode acontecer até que o profissional, ao longo do tempo dele de jornada ali, do tempo dele dentro daquela empresa, ele possa ter tido momentos em profissões específicas que ele teve a exposição a agente nocivo e não. Então, no PPP, ele vai estar demarcando ali todas as mudanças de função, quando que ele teve exposição, se tinha ali alguma informação referente à EPI que era utilizado, que diminuía a exposição de risco. Então, assim, ele precisa do PPP para quando ele for dar entrada em algum requerimento, ou ele for validar esse PPP junto ao INSS, é esse tempo, né, na verdade, junto ao INSS, aquele laudo ali ele vai comprovar que, de fato, ele trabalhava com esse nível de exposição e ele vai poder utilizar isso para um cálculo de aposentadoria especial. Tá bom? Então, não adianta só vir um indicador. Ele é um indicador informativo, mas precisa ser comprovado, né, através desses laudos que são PPP, tem o LTCAT também. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu tenho, Ju. E se a pessoa ela recebe, né, insalubridade e a empresa não emite o PPP? Tem um prazo para a gente solicitar isso? Só judicialmente? Tem algum jeito? Isso é muito comum a empresa, às vezes, não emitir o PPP, né? Então, se ela não apresentar pelas vias amigáveis, digamos assim, né, com a tua solicitação, você vai ter que entrar numa ação judicial pedindo que ele entregue esse documento, tá? Porque senão você vai acabar perdendo esse período, porque você não vai conseguir comprovar isso junto ao INSS. Por mais que vai ter o indicador lá, mas ele vai exigir o PPP para validar aquele período como insalubre. Entende? Ou faz uma... Primeiro, eu tentaria uma notificação extrajudicial para apresentar documento, dando prazo. Fazia reclamação no MTE também, na Delegacia Regional do Trabalho, porque é um descumprimento de um dever como empregador, né? Um descumprimento de um dever dele,
Ele não está cumprindo ali o que é exigido na legislação. Passível de multa, infração também, né? Então, eu faria dessa forma, tá? Perfeito, Ju, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Diga. Eu tenho aqui quase todas essas legendas que apareceram aqui no meu. Então, inclusive, eu tenho essa IEAN, né, que foi uma empresa que eu trabalhei 2 vezes. E eu não sei se, como é que eu sei se eles colocaram esse PPP, né? Então, você tem que verificar. A minha legenda está aqui. Eles, então, quando fizeram lá o teu recolhimento da GPS, fizeram a informação lá na GFIP, eles fizeram corretinho, eles colocaram lá que você recebia o adicional de salubridade. Só que aí, no momento em que você é desligado da empresa, ele tem que te dar o PPP. Ou então, a qualquer tempo, se você está trabalhando e se você vai entrar com algum tipo de requerimento, você pode solicitar à empresa que ele forneça o PPP. Na verdade, a empresa deveria fornecer o PPP anualmente, para você ir juntando anualmente aquele PPP ali, para quando você fosse se aposentar, você já apresentar todos ali ao longo dos períodos, né, que você trabalhou na empresa. Então, verifica se nos documentos que você recebeu da empresa, se vem a indicação do PPP. Porque se não tiver, você vai ter que procurar o RH da empresa, o departamento pessoal da empresa, e pedir que eles emitam isso para você. Tá? Eu vou dar uma olhada na documentação. É importante, porque aí você pode acabar perdendo aí um período que você pode computar aí. Pode ser não totalmente especial, mas você pode tentar aí alguma aposentadoria híbrida, usar esse tempo aí para contagem maior, né? Então, você acaba acelerando também o teu tempo de contribuição quando você tem esse tipo de indicador. Tá bom, ok. Me fala aí mais um, que você falou que está aí aparecendo todos para você, Vou praticamente. olhar aqui, que eu estou com o extrato aqui, peraí. E, Ju, é importante ver isso o quanto antes, né? Porque lá na frente vai ficando mais complicado. Você está falando aí de notificar a empresa extrajudicialmente, a empresa hoje já nem existe mais. Não sei nem como será possível, vou ter que matutar alguma coisa aqui, porque... e aí as pessoas vão adiando, 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 e chega lá na frente, na hora que precisa, não tem muito o que fazer. Tenta puxar também tem umas instruções normativas do Ministério do Trabalho que vem, por exemplo, agora eu não me recordo o nome da instrução que fala, da portaria, na verdade, que fala sobre o trabalho insalubre, tá? E tenta, na tua narrativa, fazer um gancho do que vem escrito na legislação, na portaria do MTE, que é profissão que está exposto a agente insalubre, com o que ele fazia. Porque também é uma forma de você ligar, ó, ele fazia isso, tenta fazer uma descrição das atividades que ele executava, para tentar demonstrar o máximo possível que ele tinha essa exposição a agente insalubre, entendeu? Pode ser que Entendi, seja aceito, obrigada. pode ser que não, pega a reportagem, eu faço de tudo, gente, um pouco. Tem que tentar, alguma Tem coisa que tem que tentar, tentar. exatamente. Da empresa, dizendo o que ela faz, ou se era fabricar, por exemplo, fabricação de remédios, essas coisas, sabe que tem exposição ali. Então, você tenta buscar na natureza da empresa também elementos que façam conexão com essa atividade insalubre que o teu cliente exercia, entendeu? Fala aí, Leandro. Então, no meu aqui, tem PREC, menor, MIN, PVIN, TRAB, INTERM, IREM, TRAB, INTERM, tem um monte. Vou falando aqui, vai acabar com a aula e não vai... IREM, ACD, TREME, fora Convoc. Esse aqui eu acho que nem tinha na lista. Tem muitos mesmo. Depois eu vou dar uma analisada nesse seu quinis aí com calma, porque senão vai complicar aí no momento que você for pedir alguma coisa. Eu não vou aposentar mesmo, né? Já tá ruim, né?
Depois eu vou fazer uma consultoria aí no seu Quinis para a gente ver como sanar esses problemas aí. Deixa eu voltar aqui com a apresentação. Isso aqui é interessante. IGFIP-INF, indicador de GFIP meramente informativo. Toda vez que eu me deparo com esse indicador, eu fico lembrando da minha prática lá como departamento pessoal. Quando a gente recolhe a GFIP, faz a informação da transmissão da GFIP, você pode fazer transmissão de GFIP com informação para recolhimento, que é quando você vem, faz a GFIP, ele vai gerar a guia, a GRF, que é a guia de recolhimento do FGTS, e ele vai gerar também a GPS, né? A guia para a Previdência Social. Mas a gente também tem uma modalidade de GFIP que é exatamente isso, é meramente informativa. Você vai gerar a GFIP e você pode não recolher a GFIP, os impostos que ali estão contidos. Então, por exemplo, às vezes acontecia de dentro da minha GFIP, depois de um tempo eu vi descobrir que eu tinha um PIS de um funcionário ali que ele estava incorreto, que o PIS dele era indeterminado ou que o PIS dele não era aquele. Aí eu tinha que reenviar a GFIP, colocando a informação como meramente informativa para atualização daquela informação do PIS do profissional. Ou então, profissional que tem recolhimento acima do teto do INSS. A informação dele não vai gerar imposto a ser pago de GPS, então a informação dele é meramente informativa, né? Ou então, situação de que eu gero a GFIP e aí, por algum motivo, eu não faço a informação daquele profissional de forma correta. E aí eu vou ter que retificar ou a contribuição dele, eu vou ter que retificar alguma informação que estava incorreto, ou o nome, eu já falei do PIS, né? Então, o nome do profissional que estava incorreto. Então, para fazer o acerto do nome do profissional também, eu tenho que fazer uma GFIP informativa. Mas se por um acaso eu recolhi do profissional um valor menor do que ele tinha que ser recolhido, aí eu vou gerar uma GFIP, que ela é informativa, e eu vou recolher também a diferença daquela contribuição, a complementação daquela contribuição. Então, isso geralmente ocorre quando a empresa ela fez uma informação de GFIP, mas que possivelmente não teve algum tipo de recolhimento, ela só informou, não recolheu. Tá? Então, nesses casos, para validar, ele entra um pouco naquela anterior, eu vou ter que comprovar que eu tinha o vínculo com aquela empresa, se eu não tenho carteira de trabalho, ou se eu sou prestação de serviço, o comprovante de pagamento da prestação de serviço, tá? Se eu sou, por exemplo, passa um serviço autônomo, vou ter que juntar os contra-cheques ali, se eu recebi autonomamente pelaquela empresa, o próprio informe de rendimento que a empresa emite, informando lá o quanto que você recebeu, o quanto você contribuiu para a Previdência Social. Então, esse problema aqui é um pouco comum, sim, porque às vezes a empresa, ela faz a informação, mas não faz o recolhimento, tá? Tem a opção da GFIP ser informativa e tem a opção da GFIP ser com recolhimento. Ou pode acontecer que ela informe, mas não pague dentro do prazo. Quantas empresas hoje estão com seus impostos trabalhistas atrasados? Tanto o FGTS como o próprio GPS. Então, ela faz todo o trâmite de GFIP, de informação da GFIP, geração da guia do FGTS, geração da guia da GPS, mas não faz pagamento. Então, as informações da GFIP vão para o INSS, mas vão com essa informação que ela é só informativa, ela não está validada. Tá bom? Agora aqui esse indicador, I-Lei 123, ou IREC-LC 123. Né? Contribuição da competência foi recolhida com Código de Lei Complementar 123 de 2006,
o recolhimento para fins da lei complementar 123, no Plano Simplificado da Previdência Social. O que isso quer dizer? No Plano Simplificado da Previdência, as contribuições elas são de 11% sobre o valor do salário mínimo, né? Então, o contribuinte individual, autônomo e o facultativo, eles vão fazer o recolhimento em cima de 11% do salário mínimo, tá? Esse valor, ele não vai levar essa contribuição para outro tipo de regime de previdência, tá? Então, por exemplo, eu sou contribuinte individual aqui, faço meu recolhimento em cima do salário mínimo de 11%, e eu passo num concurso público, digamos assim. E aí eu começo a fazer minha contribuição de acordo lá com o regime próprio da Previdência Social do servidor público. Eu não vou poder emitir uma certidão, esse CTC é uma certidão de tempo de contribuição. Eu não vou poder levar essas contribuições para esse outro regime, porque ele foi feito e ele só é validado dentro do regime próprio da Previdência Social. Eu não vou poder emitir essa certidão para levar esse tempo de contribuição para quando eu vou me aposentar lá como servidor, fazer a contagem desse tempo que eu já contribuí. Deu para entender, gente? Deixa eu dar um stop aqui. Deu para entender essa parte? Deu, mas a pessoa perde? Ela só vai contar para a Previdência. Se ela fosse se aposentar pelo regime próprio, ela vai perder. Ou ela pode complementar. Entendeu? Não. Ela pode complementar para dar os 20%. Ela vai pagar a complementação para chegar nos 20%. Entendeu? Ah, entendi. Se complementar os 20%, dá para emitir a CTC e somar o período. Exatamente. Entendi. Tá? E eu tenho uma dúvida também, Ju, você colocou ali que não conta como tempo de contribuição. Mas se o segurado tiver, sei lá, uma mulher, 62 anos, vai se aposentar por idade e vai contar o que ela contribuía, 11% sobre o salário mínimo, vai contar como carência, né? Só não vai contar como tempo, é isso? Na verdade, ela não se aposenta por tempo de contribuição. Isso aqui não vale, ela só vale para aposentadoria ou por idade, que é a antiga, né, aposentadoria, ou para aquela aposentadoria programada, que é a nova aposentadoria. Se for por tempo de contribuição, aquelas regras de transição, a regra de pedágio de 50%, 100%, ela não vai contar. Só se ela complementar. Ela teria que complementar a diferença para chegar nos 20%, mas em cima todos aqueles anos, por exemplo, exatamente. Na regra antiga, 15 anos. Exatamente. É isso, né? Entendi. Aqui até falo, nesse próximo, eu falo, ele vai ter que complementar para chegar nos 20%, para ele conseguir ter acesso a outros tipos de aposentadoria sem ser só a programada, né, ou a por idade, né, a antiga por idade e a nova aposentadoria programada, que é essa que você está falando, de 62 anos e 20 de contribuição, né, tá? Contribuição da competência foi recolhida com código MEI. Isso aqui é para o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele faz o recolhimento em cima de 5% do salário mínimo, tá? Então, ele tem essa mesma questão, ele não vai para a certidão de tempo de contribuição, né? E ele não pode se aposentar por tempo de contribuição, ele só pode se aposentar ou por idade, no regime antigo, ou na aposentadoria programada. E se ele complementar, ele vai ter acesso também aos outros benefícios da Previdência. Tá? A mesma informação aqui. São parecidos a Lei Complementar 123, como também o e-mail, tá? Por exemplo, o MEI, com esse recolhimento de 5%, ele tem direito, por exemplo, a um salário maternidade, tá? Ele pode
entrar com pedido de auxílio-doença, tá? Então, ele só não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, que aí ele vai precisar fazer a complementação. Mas todos os outros benefícios da Previdência Social ele vai ter acesso, mas sempre com base nessa remuneração de um salário mínimo. E REC-se rural, recolhimento com código de contribuinte individual rural sem homologação. Né? Eu não sei se vocês já pegaram alguma situação de atividade rural. Eu, por exemplo, eu ainda não peguei nenhuma situação de atividade rural, mas se você é contribuinte individual e é contribuinte individual rural, você tem que fazer a homologação como contribuinte individual rural. A mesma comprovação que você tem que fazer para a atividade rural, você vai precisar fazer se você é contribuinte individual rural. Então, você tem que uma série de documentos que você vai ter que utilizar para fazer a homologação daquele tempo ali como rural, como contribuinte rural, tá? Que é o contrato individual de trabalho, se tiver, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, registro de imóvel rural, comprovantes de cadastro do INCRA, bloco de notas de produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadoria, documentos fiscais relativos à entrada de produção rural, cooperativa, agrícola, com indicação de segurado como vendedor ou consignante. Então, tem aqui uma série de documentos que você pode se valer para homologar esse tempo de contribuinte individual rural. Se você não homologar, esse recolhimento também não vai ser válido, tá, gente? Ju, são todos esses ou alguns desses? Eles são cumulativos? Então, aqui tem uma lista que ela não é taxativa, ela é exemplificativa. Então, se você tiver, o máximo que você tiver de documentos que comprovem, use todos. Mas se você tiver só um, não deixe de usar também, tá? Eles aceitam esse processo de homologação. Então, o máximo de documento que você conseguir, até às vezes uma declaração que eles pedem também, eles usam como meio de prova. Então, assim, o máximo de documento que você conseguir juntar para fazer essa comprovação é melhor. Você não precisa juntar todos, porque, na verdade, muitas das vezes nem vai ter todos. É muito difícil você ter, mas você tem uma gama ali de documentos que você pode usar como meio de prova para a homologação desse período rural, tá? Eu tenho até um cliente, um possível cliente, que eu tenho que pegar a documentação dele para identificar. E se vocês não sabem, aqui eu vou dar um bizu para vocês. Geralmente, quem é empregador rural, trabalhador rural, ele tem ali a sua família trabalhando com ele, né? Então, por exemplo, por mais que o menor ele não possa trabalhar, né, porque tem toda aquela questão da proteção do trabalho infantil, muitas das vezes a pessoa menor, ela já começa a trabalhar muito cedo dentro dos ambientes rurais, né, e você também pode usar esse tempo como comprovação de atividade rural, mesmo a pessoa sendo menor de idade, tá, dizendo que ela trabalhava ali dentro no âmbito familiar, para cultivo, de plantação agrícola, né? Enfim, você tem como também usar isso como tempo de contribuição para... Nem tempo de contribuição, né? Como características de trabalhador rural, porque o trabalhador rural não necessariamente precisa contribuir para ele ter direito à aposentadoria especial rural. Vamos lá, gente. Muita informação, né? Esse aqui, eu estou com um processo administrativo junto ao INSS que está levando muito tempo para conseguir homologar esse processo. Recolhimento facultativo de baixa renda. Esse indicador informa que o contribuinte realiza contribuições como facultativo de baixa renda. Ele não necessita de ajuste. O que eu vou falar que eu vou fazer ajuste é um outro indicador.
Ele vale para contribuições de salário mínimo, né? Não podem também levar para o CTC, para a certidão de tempo de contribuição. Você não pode se aposentar por tempo de contribuição, só se você fizer a complementação para chegar nos 20%, tá? Esse aqui, que também é um recolhimento que está com indicador ou pendência. Isso aqui é uma incógnita, né? O servidor lá do INSS, ao botar esse indicador, ele não te deixou claro o que seria a ação corretiva para poder sanar aquela pendência. Então, esse é um indicador que vai dizer para você, dar um alerta. Ou é um indicador exemplificativo, informativo, ou ele é um indicador que precisa de uma correção ali de alguma pendência. Nesse caso, especificamente, você vai precisar ir até uma agência do INSS para que ele possa ver lá no sistema dele, no Prisma, qual que é a situação que gerou esse indicador, porque aqui o servidor não foi claro ao lançar essa pendência dentro daquela contribuição. Ou você pode simplesmente identificar aquela contribuição, verificar se você tem anotação na CTPS, se você tem contra-cheque referente àquela contribuição, se for contribuinte individual, verificar se você tem o comprovante ali da GPS de recolhimento, verificar se você tem, se é prestador de serviço, se você tem um recibo de autônomo, e juntar essa documentação para que no momento em que você for entrar com requerimento, você pedir para validar e retirar esse indicador ali que está informando, tá? Mas aqui você não tem a certeza do que seria a ação corretiva, ou se é só um indicador informativo, ou se tem alguma pendência a ser corrigida, só aí no INSS mesmo. Esse aqui é também muito comum. O IREC LC 123 SUP, recolhimento de complementação, recolhimento, complementação, lei complementar 123 superior ao salário mínimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você fez um recolhimento em cima de 11%, só que você fez uma contribuição que supera a contribuição de 11% sobre o salário mínimo, né? Então, quando você faz um recolhimento dentro, se você está caracterizado como lei complementar 123, você só pode fazer recolhimento em cima, tendo o salário contribuição como o salário mínimo. Se você for fazer um recolhimento acima de um salário mínimo nessa identificação, você já vai ter que colocar a alíquota de 20% direto, né? Ou você vai complementar esse recolhimento, ou você vai perder esse recolhimento. Então, o conselho aqui é você fazer a complementação até chegar aos 20%, para ter validade, tá? Porque, assim, ele não vai servir para a lei complementar 123, porque ele está maior do que 11% acima do salário mínimo. Então, se ele for maior do que 20%, então, do salário mínimo, aí você vai ser descaracterizado dessa lei complementar 123. É um pouco confuso, não sei se deu para vocês entenderem, mas, na verdade, você fez um recolhimento que ele supera 11% do salário mínimo. Então, você já vai ter que recolher 20% direto e você vai sair dessa marcação da LC 123, tá? Você vai recolher como contribuinte no individual normal. PADM EMPRE, inconsistência temporal, admissão anterior ao início da atividade do empregador, tá? Esse tipo de erro, ele é muito comum por erro material mesmo, né? Erro na hora da pessoa lá do departamento pessoal fazer a anotação na CTPS do profissional, ou de digitação também na hora de fazer o cadastro do profissional dentro do sistema da GFIP ou dentro do sistema de folha de pagamento, ele acabou colocando a data de admissão lá errado, e a data de admissão acabou sendo anterior à data de início da atividade da empresa. Isso não é possível, né, gente?
Então, o INSS ele vai enxergar como fraude se você não apresentar os documentos ali comprovando aquele erro material. E aí, o que você tem que fazer? Se você tem lá o registro na tua CTPS, que você fez a admissão numa data X, eu faço dessa forma. Eu entro lá no cartão do CNPJ da empresa, identifico qual que é a data de abertura da empresa e eu vejo lá a data da minha CTPS, né? Aí eu consigo fazer um nexo ali causal de que a data, de fato, ou ela está errada, o ano está errado, está digitado errado, alguma coisa está errada, e vou até o departamento pessoal e peço para ele fazer uma retificação na minha CTPS, fazendo a alteração para a data correta da admissão, informando que ali teve um erro na hora do preenchimento. E aí, na hora que eu for entrar com requerimento, eu posso fazer essa alteração antes também, eu peço a retificação da data de admissão dentro do CNIS também. Ou então, para melhorar a vida de todo mundo, o próprio departamento pessoal pode fazer isso também. Se ele reinformar a GFIP sua de admissão com a tua data correta, automaticamente vai atualizar também lá no teu CNIS. Mas muitas das vezes ele não quer fazer isso, porque isso pode gerar vários problemas também dentro do departamento pessoal de recolhimento de guia que ele tem que fazer, tá? E é bem trabalhoso também. Ju, tem uma pergunta. Eu já peguei uma carteira de trabalho que o cliente ele tinha um vínculo com uma empresa, e aí o segundo vínculo ele estava com uma data anterior à data fim do primeiro vínculo. Por exemplo, de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012. E a data início na outra empresa estava janeiro de 2012, ou seja, ele não tinha nem encerrado o vínculo com o anterior. Um acerto na carteira digital dele já serve sem a retificação da CTPS? Que isso para mim ainda está um pouco confuso. O acerto na digital, ele já convalida o que tinha na CTPS, já corrige automaticamente ou não? Mas deixa eu te perguntar, o vínculo dele com a outra empresa começou naquele dia mesmo? O vínculo começou em 2010 e terminou em fevereiro de 2012. Aí ele foi para outra empresa. A outra empresa, ao invés de colocar março de 2012, colocou janeiro de 2012. Ele não tinha nem encerrado na carteira. Mas ele não começou na segunda empresa nessa data mesmo, porque isso pode acontecer, não. tá? Não, sim, ele começou em março. Ele começou em março mesmo. Isso. Então, eu te dou, assim, algumas alternativas. Primeiro, pode ser um erro de digitação na CTPS. Na CTPS digital também tem essa data? Sabe não, dizer? Na CTPS, não, mas a carteira mesmo. Você viu se no vínculo dele sim, lá? Na digital, sim. Sim. Tá março também? Não, tá janeiro. Janeiro também. Então, vai ter que retificar a física e a digital também, porque quando ela vai ter que fazer correção na digital também, fazer dos dois. Tá? Entendi. Porque... E se eles se recusarem, porque realmente deve dar um problema, né, por conta dos recolhimentos e tudo, e a gente já está em 2022. Porque assim, o que você tem que observar é se ele, por exemplo, se ele começou a trabalhar de fato 3 meses depois, foi o que eu entendi, né, Pri? Na carteira está janeiro, ele começou em março a trabalhar, digamos assim, né? Tem que buscar e ver se a empresa informou ele esse tempo todo desde janeiro. Por exemplo, se ele gerou folha de pagamento para ele em janeiro, estranho seria isso. Entendeu? Puxa o extrato dele do FGTS também e vê se no extrato do FGTS a data que começa o vínculo dele com a conta do FGTS também está essa. Porque se tiver essa, ele começou a receber e gerar encargo para a empresa desde janeiro. Mas não gera nenhum tipo de conflito não, né? Porque a anterior, a data fim é fevereiro. Vai ter uma duplicidade de recolhimento. Vai ter uma duplicidade de recolhimento dentro daquela competência, e aí você pode, na hora de você pedir o requerimento, você vai pedir para usar maior, o recolhimento maior, entendeu? Não vai ser contado para tempo de contribuição.
porque você vai ter uma duplicidade. Aí você vai escolher qual que é mais benéfico para o teu cliente. Por exemplo, no antigo emprego ele ganhava 2.000, no segundo 2.500. Então, usa esses 2.500, a gente descarta a de duplicidade com um recolhimento menor. Perfeito, Tá? Ju, obrigada. Isso é muito comum, tá? Essa questão de vínculos múltiplos, né? Então, por exemplo, tem principalmente pessoas da área da saúde que têm vários vínculos empregatícios, né? Então, ela vai ter uma série de contribuições que vão ser recolhidas em duplicidade, né? E lamento informar que grande parte disso vai ser descartado no momento do corte lá para cálculo da contribuição, do salário-contribuição. Né? Então, vai ser considerado, eu sempre peço, porque às vezes na simulação do INSS eles acabam descartando a contribuição maior, não sei por quê, enfim. Se você for ver lá na simulação, eu falei assim, que é isso, gente? Como é que pode isso? Você vai lá ver os descartes, eu falei, não é possível. Então, o salário lá, a média ali que você vai receber de contribuição está baixíssima. Você vai ver o funcionário tem um monte de contribuição lá que está sendo descartada equivocadamente. Então, você tem que também ter esse alerta na hora de pedir um requerimento, de você pedir para considerar competências que tenham duplicidade, que considere a contribuição maior também, fazer essa indicação do vínculo que você quer que considere. Isso é importante também. Vamos lá. Esse aqui é a pendência de vínculo extemporâneo não tratado. Esse aqui, o empregador parou de pagar o INSS ou mudou de CNPJ, tá? E em regra, você apresentando a carteira de trabalho, você já supre esse indicador. Isso aqui aparece muito, 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 muito. PREC-CSE, recolhimento de GPS segurado especial, pendente de comprovação. Essa aqui é aquelas situações que você precisa homologar a situação do segurado especial. Você vai ter que, como a questão do rural, você vai ter que anexar lá aqueles documentos também para comprovar aquela qualidade, né, de segurado especial. PREC-FBR, recolhimento facultativo baixa renda, não validado ou homologado. Esse aqui que eu estou com uma situação que já faz um tempo, já não sei nem mais o que dizer para cliente, mas ainda não consegui fazer essa validação junto ao INSS, né? O que acontece? Para você ser qualificado como um contribuinte, um segurado facultativo de baixa renda, você tem que cumprir vários requisitos. Você tem que comprovar que você não tem, de fato, renda, você tem que ter aquele cadastro dentro do teu CRAS, da tua região, você tem que ter aquele NIT, você tem que ter o cadastro lá. Se tiver também, agora até mudou, né, Auxílio Brasil, mas Bolsa Família. Então, tem todos os documentos que vocês precisam apresentar para validar esse comprovante aí de facultativo de baixa renda. Então, assim, anualmente ou a cada 2 anos, o CRAS ele vai pedir para você comparecer para fazer a atualização dos seus dados cadastrais, ele faz uma pesquisa lá de informações sociais para validar que você ainda está classificado como baixa renda, né? Então, dentro do portal do Meu INSS, você tem lá como abrir um requerimento de validação de segurado facultativo de baixa renda, quando aparece esse tipo aqui de recolhimento, tá? Então, eu tenho uma cliente que ela já recolhe como facultativo de baixa renda já há algum tempo, e parte do recolhimento dela, principalmente os recolhimentos que foram efetuados no período da pandemia, porque com a pandemia o CRAS não estava funcionando e ela não conseguiu fazer a atualização cadastral dela naquele período de 2 anos, né? Então, ela tem
mais de 1 ano de contribuição que está com esse indicador, né? Então, quando ela conseguiu fazer a validação do cadastro dela no CRAS, ela me trouxe e eu entrei com esse pedido, mas ainda sequer tive um comentário do servidor do INSS com relação a essa situação. Então, assim, é algo que é bem complicado, é difícil de você conseguir validar, mas que você precisa ter atenção e não deixar de pedir ou não deixar de considerar esse período quando você for pedir algum tipo de benefício junto ao INSS. Tá bom? Acho que a Priscila levantou a mão aí, deixa eu ver. Ju, a pessoa vinha contribuir, você falou que fez o pedido depois, então, se a pessoa vinha contribuir no normal, e aí eu posso solicitar depois, assim, hoje, como que ele conste como baixa renda? É Não, isso? você precisa primeiro, para você mudar para você começar a contribuir com baixa renda, você tem que cumprir um passo a passo, né? Primeiro você tem que ter esse cadastro no CRAS, né? E ele lá que ele controla essa parte de questões sociais, principalmente ligadas a leis de incentivo para pessoas de baixa renda. Então, uma dos documentos que você precisa é desse documento do CRAS, esse teu cadastro no CRAS, te qualificando ali como uma pessoa que não tem renda. Dentro da pesquisa lá vai ter um indicador de que você não tem renda. Com esse documento, você vai até o INSS e pede para trocar, pede para você utilizar o código de recolhimento de baixa renda. Então, você vai ter uma atualização no teu cadastro dentro do INSS, te autorizando a fazer o recolhimento como baixa renda, tá? E aí, por que acontece isso? Que às vezes fica com essa pendência. Uma, porque por conta dessa falta de atualização do cadastro, principalmente nesse momento da pandemia, que tudo parou, né? E também, se por um acaso você tem algum vínculo empregatício em aberto. Porque se você tem algum vínculo empregatício sem data fim, pode haver uma divergência ali, o sistema pode, por um momento, achar que você está ali tendo alguma fonte de renda por você não ter finalizado aquele vínculo. Então, ele dá esses tipos de divergência também, tá? Então, você tem esse recurso de entrar com o processo de validação daquele cadastro, você já tem esse cadastro dentro do INSS como contribuinte baixa renda. Só que, por algum motivo interno, o INSS entendeu que aquelas contribuições ali, elas precisam ser validadas e apresentar documentos que comprovem que você ainda continua na condição de baixa renda, entendeu? E a questão do baixa renda, ele também, como eu falei anteriormente, né? Por exemplo, tem uma cliente que ela tem contribuições de tempo de trabalho CLT, né? E ela acaba não conseguindo juntar esse de baixa renda no processo de tempo de contribuição por tempo de serviço. Então, assim, eu preciso validar esse período para eu conseguir pagar a complementação, para eu conseguir emitir a complementação para ela chegar nos 11%, né? Na verdade, para os 20%, para eu conseguir puxar esse tempo para o tempo de contribuição, para a aposentadoria para o tempo de contribuição, para ela pegar uma regra de transição de 50% ou de 100% de pedágio. Então, assim, é um trabalho enorme que a gente está tendo, e, assim, a cliente fica muito ansiosa, né? Eu falei assim, cara, toda semana ela me liga, eu falei assim, a gente vai conseguir, espera um pouquinho que vai sair. Mas... O trabalho maior é explicar para eles, calma, não depende só da gente. É controlar a ansiedade deles, porque eles ficam muito ansiosos mesmo, né? E eu imagino, é um direito que a pessoa tem, que você precisa vencer várias etapas para conseguir conquistar, né, para ele esse direito. É bem complexo mesmo. E esse aqui, ele também é um campeão de informação, né, de aparecimento no CNIS. O REC menor NIM. É o recolhimento realizado inferior ao salário mínimo, né? Então, isso aqui você tem que ter muito cuidado com ele, porque, assim,
quando tem uma contribuição de uma competência que ali é inferior ao salário mínimo, ele não vai ser usado como tempo de contribuição, ele não é usado para nada, tá? Ele é um valor que fica ali, é recolhido e você não consegue utilizar ele para nada, salvo se você fizer a complementação daquela competência, né? Então, você está ali, já aconteceu isso com uma cliente minha, que ela veio para mim depois que ela deu entrada na aposentadoria dela, tinha esse indicador dentro do CNIS dela, ela não observou, e aí a aposentadoria dela caiu em exigência, exatamente porque ela não cumpria o requisito de tempo de contribuição de carência. Na verdade, tempo de contribuição de carência ela até tinha, para poder conseguir a aposentadoria dela, né? Então, quando eu peguei o processo, eu tive que pedir, né, a emissão das guias complementares, daqueles dois, eram 3 competências, 3 ou 4 competências que estavam com remuneração inferior ao mínimo, para a gente pagar esse valor, né? As parcelas já estavam decadentes, então eu tive que entrar com um pedido de cálculo de parcela decadente dessa diferença para que elas pudessem ser consideradas para fins de aposentadoria. Então, assim, isso aqui é algo que precisa ter muita atenção, principalmente nesse momento que a gente está agora, que a gente está na virada do ano. Então, o contribuinte vem o ano de 2021 todo fazendo recolhimento em cima do salário mínimo daquele ano. Aí chega janeiro, início de ano, esquece de fazer a atualização do valor, né? E aí fica fazendo... Ih, meu filho deu um grito aqui agora, gente. Aí você fica fazendo recolhimento em cima do salário mínimo do ano anterior. Você não se dá conta que teve a mudança do salário mínimo. E aí você acaba fazendo recolhimento inferior e aquele recolhimento não vai contar para você como para qualquer meios de validade para fins previdenciários. Tá bom? Isso aqui tem que ter muita atenção. Ô, Juliana, Sim. eu tenho esse aqui, mas o meu tá como PREC, não tá como REC. É a mesma coisa? Às vezes ele só... É recolhimento menor, não é isso? Tá? Como é que tá? É a mesma coisa, só que o meu tem um P na frente. Tá PREC. É a mesma coisa, então, né? Mesma coisa. Na verdade, eu também nunca entendi por que eles botam PREC se o nome começa com recolhimento. Eu acho que deve ser percentual, sei lá, né? Deve ser. Eu tô vendo que eu não vou aposentar nunca. O meu tem quase todos esses aí. Tem rural. No restante, tem tudo. A gente vai dar um jeito nisso, hein? Não é possível, não, gente. Eu tenho. Meu já não tem nada. Meu indicador é tudo zerado, gente. E aí? No meu também tem esse recolhimento abaixo do valor mínimo. Então, isso quer dizer que, por exemplo, acontece muito quando você tem um vínculo empregatício e você sai no meio do mês. Então, vai ter lá um indicador de que você, naquela competência, você recolheu, dependendo do salário, né? Às vezes o salário é alto, aí você já recolhe em cima. Mas se o salário não for, dependendo, né, da situação, se for abaixo do mínimo, vai ter esse indicador, tá? Entendi. Aí essa informação aqui, remuneração possui parcela de acordo, convenção ou dissídio coletivo, né? Isso aqui é apenas uma informação mesmo, tá, gente? Por exemplo, às vezes acontece que um acordo, uma convenção coletiva, um dissídio, todo ano ali tem aquela data base para correção dos salários dos sindicatos, né? Então, que vem em acordo, convenção coletiva ou através de dissídio. Então, por exemplo, vou usar a minha experiência. Em maio tinha lá, saía o índice de reajuste do salário e eu tinha que fazer a correção ali da competência de maio em diante, né, dos profissionais ali admitidos, proporcionalmente ali quem começou naquele mesmo ano, enfim. Só que acontecia de, por um acaso, chegava em maio,
não saiu a convenção coletiva, não saiu o acordo coletivo, só ia sair lá em outubro, no final do ano, que ia sair o acordo me dizendo qual era o percentual, as partes lá, o sindicato, os trabalhadores, as empresas não conseguiram entrar num consenso, aquilo foi se postergando e o índice de correção só saiu lá em setembro, outubro. O que o profissional do departamento pessoal tem que fazer? Quando sair o índice, ele vai ter que pagar as parcelas retroativas desde maio. Saiu em outubro, ele vai ter que pagar maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele vai ter que pagar 5 parcelas daquela correção, que é o valor que a pessoa deveria, que o trabalhador deveria receber se o índice tivesse sido aplicado na data correta. Então, muitas das vezes, esse indicador, na verdade, esse indicador é exatamente para pontuar que naquela competência teve um recolhimento com base de remuneração que veio de parcela de acordo com a convenção de dissídio coletivo. Isso dá um trabalho danado para fazer também. E aí você tem que desmembrar todas as competências para comprovar que você pagou ao profissional o que ele tinha de direito desde a database de correção que vem pelo acordo, convenção ou dissídio coletivo, tá bom? É uma informação meramente informativa, tá? Ali é para assegurar que você teve esse valor pago e recolhido ao INSS. E esse aqui, ó, IREM, REC, TRAB, remuneração possui parcela de reclamatória trabalhista. Esse também é um indicador meramente informativo, está dizendo que aquela remuneração ela veio de uma demanda trabalhista, mas já está constando ali, então já está validada pelo INSS. Agora, atenção, quando você vai entrar com um pedido de qualquer tipo de benefício, ele vai perguntando ali se teve reclamação trabalhista. Se você colocar ali que sim, e se você tem um sindicador, e se você entrou, teve alguma ação declaratória, teve alguma ação reconhecendo, você tem que colocar que sim e anexar o máximo de coisas que você tiver, a sentença, o que tiver ali de informação referente à reclamação, porque se tiver alguma dúvida ou se tiver algo que está considerado, mas não está de acordo com a sentença, você já pede a correção ali naquele momento, tá? E o IDT, Índice de Demanda Trabalhista. Esse indicador informa que tem alguma situação ali de reclamatória trabalhista, acordo ou dissídio coletivo, tá? Mas, da mesma forma, você não consegue identificar o que seja, né? O servidor aqui também não é claro com esse indicador. Então, você precisa olhar se teve algum processo administrativo anterior, olhar se esse documento que foi apresentado, por que foi indeferido, ou se foi deferido, ok, está tudo certo. Mas se foi indeferido, identificar o que foi anexado dentro desse processo, verificar se tem outros documentos que você possa juntar, que possam assegurar a validação daquele período, tá? E pedir também um extrato no Prisma, né, que é o sistema interno da Previdência Social, daquelas contribuições para você entender o que está escrito ali, o que está colocado ali nesse indicador. Então, você vai ter que ir também numa agência do INSS para pegar essa informação, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre essas marcações, se tem alguma que eu não falei que vocês teriam alguma dúvida, para a gente entrar nessa parte do planejamento previdenciário. Alguém tem alguma dúvida? Vou beber uma água aqui, que eu falo demais, gente. Então, vamos lá para o planejamento previdenciário? E agora a gente vai entrar um pouquinho no planejamento previdenciário. O planejamento, ele é algo que precisa ser tratado de uma forma mais particular, né? Porque tem várias situações e vários critérios que precisam ser analisados. Mas o que eu vou falar com vocês agora é como a análise de CNIS pode ser, e ela deve ser,
considerada para que a gente possa dar pontapé inicial num bom planejamento previdenciário. Eu quero demonstrar para vocês a importância da análise de CNIS para o bom planejamento previdenciário, né? Que ele vai incidir não só na análise, no tratamento desses indicadores de erro, né? E nesses indicadores de pendência, como também ele vai servir como fonte para você fazer um cálculo de RMI, de remuneração mensal inicial do teu cliente. Então, você vai ter como ter ali elementos para você fazer um planejamento, por exemplo, de quanto tempo o cliente precisa ainda contribuir, ou o valor que ele precisa contribuir, e fazer ali uns comparativos para você dar o melhor caminho para ele ter a melhor remuneração mensal inicial e o melhor benefício para ele, dependendo do que ele desejar, né? E dependendo do que você conseguir trazer de elementos para ele. Vamos lá. Então, deixa eu só botar esse videozinho aqui, para vocês verem. Não sei se vai passar. Mas não deu certo? Tudo bem? Então, assim, o que é planejamento previdenciário? Né? Primeiro, assim, vamos entender um pouquinho. Isso tá sendo falado tanto, né? Você vê esses logaritmos aí das redes sociais, eu pesquiso tanto sobre isso que todo momento eles me mandam um monte de conteúdo sobre planejamento previdenciário e eu vejo que tem muito advogado, muita gente falando sobre planejamento previdenciário hoje em dia, né? Então, o planejamento previdenciário ele é um instrumento que visa trazer agilidade, né, para o trabalhador, para o segurado, e minimizar erros, trazendo agilidade e assertividade no momento do requerimento de um benefício. Em decorrência das inúmeras regras trazidas pelo sistema previdenciário e sua legislação, gerando assim muita complexidade e inúmeros indeferimentos, é preciso estar organizado com seus recolhimentos, suas contribuições e com as suas documentações trabalhistas, né? Então, o planejamento previdenciário ele serve como um meio preventivo de organização da sua vida previdenciária, né? Então, garantindo o melhor benefício, o melhor RMI e a sua concessão de forma mais séria e sem exigência, né? Porque uma coisa que a gente não quer é ter o trabalho de entrar com requerimento de um benefício e cair um monte de exigência. Se já demora, caiu na exigência, então demora ainda mais. Então, como a gente pôde ver, né, durante essas duas aulas, né, a análise do extrato de CNIS, ela pode identificar uma série de erros que vão prejudicar o segurado no momento da contagem do tempo de contribuição, até mesmo de uma carência. Se está faltando alguma remuneração, vai prejudicar também na hora de fazer o salário-contribuição dele, a média do salário. Então, isso pode prejudicar também o valor que ele vai receber, como aposentadoria, por exemplo. Então, assim, uma boa análise do CNIS é o pontapé inicial para se realizar um bom planejamento previdenciário. Tenham sempre isso em mente, né? Pois você vai identificar quais ações corretivas serão necessárias para garantir ao seu cliente o melhor benefício de forma mais rápida. É muito importante que no momento da entrada do requerimento, você já tenha em mãos toda a documentação necessária para a correção dos erros dos indicadores que estão ali apontados no CNIS, né? Tornando mais fácil a análise do servidor e, consequentemente, a concessão do benefício, tá? E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de como é importante a análise do CNIS versus o planejamento previdenciário e versus a remuneração mensal inicial, né? Com a Lei Complementar 103 de 2019, que é a conhecida reforma da Previdência, ela trouxe ali uma forma diferente de você calcular o salário e contribuição para fins de benefício, tá? Então, o artigo 26, ele diz o seguinte: até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizado a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que trata o artigo da Constituição.
atualizando monetariamente. Eles vão ser atualizados monetariamente, correspondendo a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994, que aqui é a questão do plano real, tá, gente? Ou desde o início da contribuição, se foi posterior àquela competência. Então, aqui, o parágrafo 6º diz o seguinte, que é aqui que tem o pulo do gato para você analisar qual será a melhor opção para o cliente, tá? Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para acréscimo a que se refere para averbação ou outro regime previdenciário, ou para obtenção de proventos inativos das atividades que tratam lá da Constituição, que é do militar. Aí aqui eu vou trazer 2 exemplos para vocês, né? Esse exemplo, a gente tem a Ana, que ela possui 25 anos de contribuição. Desses 25 anos, ela tem 20 anos que ela contribuiu com salário e contribuição corrigido, né, já com índice monetário de R$5.000. E ela tem 5 anos que, com a correção também, ela teve o salário de contribuição de R$1.500. Qual seria o valor da remuneração dela, o RMI, a remuneração mensal inicial, com a concessão de benefício de aposentadoria, né? Então, se a gente for considerar a regra dos 100%, você vai pegar o valor das médias, né? Por exemplo, 5.000 vezes 20. Aqui, gente, é 20, porque se você colocar em meses ou em ano, vai dar o mesmo valor, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui da forma mais simples do que eu fazer o cálculo de 5.000 em meses e depois dividir para anos. Então, eu já fui direto no ano, porque isso não vai fazer interferência, porque a gente está fazendo números iguais, a gente não está tendo números variáveis. Então, aqui, 5.000 vezes 20, mais 1.500 vezes 5. Dividido pelos anos de contribuição que ela tem. Ela tem 25 anos de contribuição, somando 20 de 5.000 e 5 de 1.500. Aí você vai dividir por 25, você vai ter o valor de salário e contribuição de R$ 4.300. Esse aqui vai ser o salário e contribuição que a gente vai aplicar as porcentagens para a gente chegar no valor do salário dela, da remuneração média inicial do benefício dela de aposentadoria. Então, em cima do salário e contribuição, a regra é que a gente vai aplicar o percentual de 60% do salário e contribuição. Por exemplo, a pessoa que só tem 15 anos de contribuição, né, que é o mínimo de contribuições, 180 meses, ela vai incidir em 60%. Ela vai receber só 60% do salário e contribuição dela aqui. Mas, no caso, a Ana tem 25 anos de contribuição. Então, a cada ano, ela vai crescer mais 2%. Por isso que a gente vai aplicar o percentual dela de 80%, porque a Ana, ela tem mais 10 anos a mais, né? Ela tem 15 mais 10, então, a cada ano desses 10 anos, a gente vai somar mais 2%. Então, a Ana ficou com 80% do salário e contribuição dela, da média do salário e contribuição. E aí, o resultado aqui seria uma aposentadoria de R$ 3.440, tá? E agora, a gente vai aplicar a regra da exclusão, tá? A regra do parágrafo 6º. Então, se nós excluirmos os 5 anos de contribuição, né, que ela tem de R$ 1.500, vamos ver se vai dar alguma diferença no salário dela de contribuição. Lembrando que quando a gente exclui, aquele tempo ele não é contado mais para nada. Ele não vai interferir mais nesse percentual aqui para eu calcular sobre a média do salário e contribuição. Então, eu vou considerar apenas os 20 anos de contribuição de R$ 5.000, tá? Então, se eu pego 5 vezes 20, dividido por 20, vai dar 5.000 mesmo, né? Porque são números inteiros, não tem variáveis. Então, aqui,
aplica-se 70% sobre a média do salário como contribuição. Por quê? A gente vai pegar os 60%, que é o mínimo que ela pode receber, mais 2 anos a cada 5 anos adicionais que ela tem, além dos 15 anos. Então, se ela tinha 20, ela tem 5 anos a mais, né? Então, 20, 5 anos, mais 2% a cada ano, vai dar 70%. Então, aqui ela teria um salário contribuição de 3.500, vê que ficou um pouquinho acima do anterior, né? Ela teve ali R$60 a mais de salário contribuição, aplicando a regra da exclusão das contribuições menores, tá? E aí você pode excluir nessa regra específica, que é uma regra de transição, você pode excluir até o limite de chegar a 15 anos, 180 contribuições. Então, se você tiver mais contribuições menores, enfim, você pode ir excluindo e fazer esses cálculos para ver se vai ter alguma interferência no teu salário, né, inicial como aposentado. Deu para entender? Essa parte aqui é um pouco complicadinha, mas deu para entender, gente? Até eu, na hora de escrever, eu falei assim, gente, eu vou fazer esses cálculos aqui várias vezes para eu não falar besteira para o pessoal, porque é tanta coisinha que acaba interferindo que você fica assim um pouco perdido na hora de fazer os cálculos, mas você precisa ter essa consciência e você vai usar os salários contribuições ali contidos no CNIS para você ter uma noção disso, né? Você ter uma noção para o teu cliente, por exemplo. Tem um cliente que precisa de alguns anos de contribuição, né? Aí ele precisa de alguns anos, ele tem algumas lacunas ali dentro do período dele de contribuição. Você pode sugerir que ele faça recolhimentos em cima de X valores, que vai aumentar, por exemplo, o RMI dele. Então, você precisa saber fazer esses cálculos e, ao analisar o CNIS, você já consegue fazer isso. Você consegue dar trabalho, não é fácil, né? Então, ainda mais quando entra nessa parte de cálculo, ela é mais difícil, principalmente quando você tem que ter índices de correção para você ser mais exato. Eu, por exemplo, eu acabei adquirindo um software que faz o cálculo para mim, porque senão você acaba perdendo muito tempo fazendo esse cálculo, tem que pagar contador para que ele faça esse cálculo para você. Então, eu tenho um sistema que eu boto a informação, baixo a informação do CNIS, ele já faz o cálculo automático para mim. Acho que a Priscila levantou a mão. É isso que eu ia te perguntar, Ju, para depois você passar em off o nome do sistema, porque realmente dá trabalho. Eu tenho um cliente que eu sugeri algumas coisas e, enfim, também não quis, porque ninguém quer contribuir mais, ninguém quer pagar mais, ninguém quer perder mais nada para o INSS. Então, você acaba ficando de mãos atadas, né? E você teve aquele trabalho todo, entendeu? Às vezes, se for para familiar, então esquece que às vezes você nem é remunerado para isso. Então, um sistema ajudaria bastante. Depois eu passo para você também, por exemplo, eu faço parte de um grupo, né, de previdenciaristas. Teve muita gente, porque assim, dependendo da licença que você compra, você tem como fazer vários cálculos, X cálculos, você tem como colocar usuários, a gente pode até conversar, de eu incluir você dentro da minha assinatura, se for o caso, para facilitar o teu processo, porque assim, eu faço cálculo, mas eu não chego no limite que eu tenho para fazer, entendeu? A gente pode trocar depois e ver aí uma forma que fique bom para as duas, acho que fica legal também. Aí, isso que eu ia falar, tenho pessoas no grupo, que é um grupo nível Brasil, né? E eles foram dividindo as licenças e tal, mas quando eu cheguei já tinham dividido tudo. Eu falei, meu Deus, sou muito atrasada mesmo. Aí eu acabei fazendo para mim mesmo. Deixa eu voltar aqui, porque exatamente isso, Pri, isso é uma das coisas que quando eu iniciei no direito previdenciário, eu tive dificuldade de como precificar o meu serviço, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não tem ideia do trabalho que dá fazer uma análise de CNIS, identificar
trazer opções, situações em que você vai precisar muito do teu cliente para te ajudar, para você conseguir alcançar um resultado positivo, e às vezes você apresenta para o cliente e ele fala assim, não vai dar para mim não. Eu falei assim, aí você acaba, e tempo é dinheiro, né, gente? Então, assim, você tem que ter uma forma de começar esses diálogos, essa investida, pelo menos tendo ali um custo de consultor, né? Um custo consultivo, porque senão você acaba não ganhando dinheiro com aquilo mesmo, né? Porque é daí de uma conversa que você começa, né? De uma aproximação com o cliente, para fechar um pedido de aposentadoria, é muito enredo que ainda acontece até você conseguir fechar esse processo, né? E aí você pode também fazer uns combos amarrados, eu faço um monte de coisa aqui, que aí o que eu vou, e você vai entendendo também a necessidade do teu cliente e o poder aquisitivo dele, né? Porque tem gente que tem muito pouco poder aquisitivo e aí não consegue também, acha que é muito dinheiro, isso, aquilo, outro. Aí você pode também negociar algumas questões com relação ao proveito econômico que ele vai né, trazer com a aquisição daquele benefício, enfim. Exatamente nessa parte agora que eu vou entrar, de dar algumas ideias para vocês de como precificar, né, esses serviços, né? Então, por exemplo, eu sempre utilizo a tabela de honorários da OAB, né? Então, tudo que eu vou precificar dentro dos serviços que eu ofereço, eu sempre olho a tabela de honorários da OAB. Então, assim, um outro ponto que eu sempre observo também é a complexidade da resolução de uma situação. Isso vai interferir diretamente no preço que eu vou cobrar para aquele cliente. Então, por exemplo, reconhecimento de atividade especial, averbação de tempo rural, de regime próprio de previdência social, de militar, de reclamatória trabalhista, esse é o valor que o mercado cobra, tá? É de R$ 1.200 a R$ 2.500, dependendo da complexidade. Então, se é algo menos complexo, cobra até R$ 1.000, né? Dou um desconto, faço alguma coisa assim, ainda mais se tem situações que ele vai fazer isso e depois ele vai entrar com pedido de aposentadoria e a gente consegue diminuir um pouquinho esse percentual. Se for um ato isolado, geralmente eu cobro isso, tá? Situações de retificações gerais do CNIS, procedimentos simples, sem ser procedimentos complexos, procedimentos que precisam de muita coisa, né, que geram mais complexidade. Então, menos complexos eu cobro 1.200 e mais complexos eu cobro 2.500, tá? Um planejamento previdenciário, que é mais consultivo, as pessoas confundem planejamento previdenciário com entrada na aposentadoria, são coisas diferentes, você vai cobrar duas coisas separadas. O planejamento previdenciário é exatamente isso, ele consiste numa análise do CNIS, a indicação das correções que precisam fazer, indicação da melhor aposentadoria para o cliente, indicação de situações que ele precisa contribuir para ele alcançar, né, o direito dele à aposentadoria, se ele quer, eu quero me aposentar com 3.500, como é que eu faço para contribuir para chegar nesse valor? Esse é um planejamento previdenciário. Simulações simples, questões consultivas, R$ 500. Emissão de guia, existe muito cliente que procura para emissão de guia, por exemplo, de complementação, emissão de guia com confirmação de cálculo, que você precisa solicitar cálculo ao INSS, por exemplo, de parcela decadente, aí você vai cobrando um pouquinho mais, R$ 500, dependendo da quantidade, você pode até cobrar um pouquinho mais também. Gente, a gente tem que cobrar até, por exemplo, de situações que você vá tirar o extrato do CNIS de uma pessoa que não consegue tirar, não tem acesso, porque isso vai demandar também um tempo seu, você vai ter que entrar, vai ter que pegar documento, entrar, validar cadastro, né? Geralmente ela quer ter acesso a uma simulação, você vai lá tirar, cobra uns R$ 50 com relação a isso. O importante é que você entenda que isso é um serviço que você está oferecendo, né? Você não pode ter vergonha de cobrar por algo, né? Você está facilitando a vida das pessoas. Você não pode também extrapolar nesse processo, né? E você tem que ter ali uma coerência
de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade, e agir de forma ética, né, com os seus clientes. Então, assim, e uma coisa que eu sempre faço com os meus clientes é demonstrar para ele a complexidade do que eu estou fazendo, para justificar exatamente o porquê que eu estou cobrando aquele valor, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, quando é cliente, por exemplo, de benefício de prestação continuada, que a gente nem falou sobre isso aqui durante o curso, geralmente são pessoas que são carentes, né? São pessoas que não têm condições. Então, quando eu vejo que ele já cumpre todos os requisitos, né, para poder ter acesso a um BPC, eu dou entrada no processo e aí ele vai me pagar no momento em que ele receber o benefício dele, né? Mas aí, se no momento a gente tem que ser muito claro com o cliente, né? E falar isso desde cara. Olha só, você quer entrar com um BPC? Ok. Olha, para entrar com benefício, eu cobro, digamos, eu geralmente cobro R$ 2.000, ou 2 salários mínimos, que é o que está na tabela da OAB, ou eu cobro 3 benefícios, enfim, eu vejo assim a condição do cliente e cobro entre 2 salários mínimos a 3 salários mínimos, que é o que está dentro da tabela da OAB. E aí, se o cliente... Aí eu falo assim, olha, eu cobro para dar a entrada. Mas, se você quiser só uma consulta, eu vou lhe cobrar R$ 250, que aí eu faço uma análise do documento dele, que às vezes ele fala assim, mas eu quero entrar por vias próprias, mas eu quero saber se eu tenho esse direito. Então, eu não perco também em ter gastado o meu tempo e também não ter tido nenhum retorno financeiro por isso, né? Então, assim, eu deixo claro desde o início que e não falo também assim, não é para... Óbvio que a pessoa tem condições de entrar lá sozinha, mas eu não evidencio isso porque eu vou evidenciar o meu trabalho, né? Mas eu deixo claro que todos os processos administrativos, o segurado ele tem autonomia para ir lá e entrar pela via do INSS de forma autônoma. Mas, se com o auxílio de um advogado ou auxílio de um previdenciarista, que não seja advogado, mas seja alguém que entenda de direito previdenciário, ele vai ter muito mais chances de ter êxito no processo dele do que se ele entrar sozinho, né? Acho que a Priscila quer falar alguma coisa. Você falou uma coisa interessante, né? Porque eu vou tirar o meu pai como exemplo. Meu pai, há alguns anos atrás, ele deu entrada no requerimento por vias próprias, assim, ele mesmo, inclusive, nem pediu minha ajuda. Ele entrou na internet e fez. Eu acho que eu estava até no meio da graduação. E aquilo ali não ia para frente de jeito nenhum. Nossa, demorou muito tempo. Aí quando estava mais ou menos em final de 2018, ele procurou uma advogada previdenciarista e ela viu e aquilo ali se resolveu em coisa de 3, 4 meses, porque faltava documentação e é coisa que ele não tem conhecimento. Sim. A pessoa pode entrar por vias próprias, mas ela não tem aquele conhecimento, né? Às vezes falta um requerimento do INSS. Eu, por exemplo, fiz recente um pedido de BPC, a irmã da pessoa, não, eu vou entrar. Eu falei, tudo bem, mas tem requerimentos que a gente tem o conhecimento e ele não tem. Então, assim, aí ela, não, tudo bem, vou fechar com você, e aí eu fui de entrada. Uhum. Como eu já tive situação também de pessoas que dão entrada, aí me ligam e falam, doutora, me ajuda, já dei entrada nisso há 5 meses, eu não consigo, não tem resposta do INSS. Eu falo assim, me passa aqui sua senha para eu dar uma olhada, né, para eu ver o que aconteceu. A pessoa só anexou a identidade no requerimento. Aí, assim, é complicado, né, gente? Assim, e isso acontece muito, porque, assim, a pessoa, por desconhecer, né, e por ser um serviço que aparentemente não é autoexplicativo, né, você precisa conhecer, você não precisa saber, né, saber minimamente o que você tem que colocar ali, até a forma de digitalizar um documento implica, gente. Se você botar um documento... Estou falando, se você botar um documento de cabeça para baixo, o servidor vai olhar assim, pô, tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu vou olhar esse documento como aqui dentro do sistema?
Ju, eu tive professores na pós que são ex-servidores, né? Exatamente isso. Eles falam, se chega um documento que me dê muito trabalho de olhar, eu nem olho. Eles não analisam. Então, assim, você bota um documento que ele tem que ficar se virando, assim, para olhar, para identificar ali o que está escrito. Você acha que ele vai olhar aquele, ele tem milhões de requerimentos ali para analisar. Você acha que ele vai perder? Ah, eu vou passar isso daqui está muito difícil. Então, assim, até a ordem dos documentos que você anexa lá no seu requerimento, isso implica numa boa análise e uma celeridade na hora de analisar um requerimento. Então, assim, a pessoa que faz sozinha, ela não sabe disso, né? Então, acaba tendo, assim, mais dificuldades e acaba depois procurando um advogado ou um previdenciarista para poder acertar aquela situação. Como tem pessoas que entram com 5, 6 requerimentos de aposentadoria e é negado até consultar um advogado. Pelo amor de Deus, doutora, já entrei 5 vezes, lá na simulação está dizendo que eu tenho direito e não consigo o raio da aposentadoria. Esperou esse tempo todo. Esperou esse tempo todo. Existem pessoas assim. Eu tenho uma cliente que ela tinha 30 anos de contribuição antes da emenda constitucional, da lei complementar, da reforma da Previdência. Ela entrou e foi negado pela regra antiga. E ela tinha direito à regra antiga, né? E o servidor, ele negou o pedido dela, né? Então, assim, olha só, em 2019 que ela entrou, ela foi me procurar ano passado. Então, assim, são coisas que acaba que a pessoa também foi negada, falou, acho que eu não tenho direito mesmo não, sabe? E acaba, assim, esquecendo, não sei o que acontece, mas cada um tem sua particularidade, né? Mas acontece muito isso, da pessoa requerer sozinha e acabar não conseguindo êxito e acaba atrasando todo o processo também, né? Porque se tivesse contratado um previdenciarista, um advogado logo de cara, ela ia ter o benefício dela concedido de uma forma mais célere, né? Mas tem também muito advogado e muito previdenciarista que acaba também cometendo alguns erros, né? Não é absoluto, assim, o cuidado, porque também tem muita instrução normativa, tem muita portaria que sai o tempo todo do INSS, as coisas vão mudando, vão se atualizando o tempo todo. Então, às vezes é difícil também acompanhar esse volume de atualização interno do INSS, né, de forma full time. Bom, gente, eu queria saber se vocês gostaram aí dessa aula de hoje. Falem aí para mim, depois eu vou mandar uma pesquisa de satisfação para vocês me darem insights. Essa turma foi a turma piloto. Preciso muito que vocês sejam muito sinceros comigo, né, porque a gente precisa ouvir vocês, que são os meus clientes aqui, né? Para que eu possa sempre estar melhorando a entrega do meu serviço aí para vocês. Queria ouvi-los um pouquinho. Bom, eu vou finalizar aqui a gravação para a gente bater um papinho aqui nesses minutos finais.